Olá, bem-vindos a mais um podcast de Conversas na Adega. Para quem gosta das nossas entrevistas, podem subscrever o canal, deixar likes, podem deixar mensagens e também a partir de alguma altura vamos provavelmente deixar-vos fazer perguntas quando conseguirmos ter convidados que saibamos antecipadamente. Hoje a minha convidada é uma das pessoas que quase toda a gente conhece na Arruda, a dona Isabel da Costa, mais conhecida por Isabel da Segurança Social. Isabel, olha, é com muito gosto que eu te tenho aqui. Obrigada. Sei que foi muito difícil tu vires aqui porque o teu tempo é muito curto. Sempre a fugir. E agradeço-te muito. És bem-vinda. Vamos começar pelo princípio. Nasceste nas Cardosas. Fizeste a instrução primária também lá nas Cardosas? Tudo, sempre. E depois foste para onde a seguir? Para Vila Franca ou para a Rua? Vila Franca, do 5º ao 9º ano comercial. Foi? Só. E depois começaste a trabalhar? Comecei a trabalhar em 10 de maio de 1976, na Casa do Povo da Roda dos Vinhos. Exatamente, não havia Segurança Social e havia a Casa do Povo. Havia a Previdência. E como é que era nessa altura a Casa do Povo? Era mais complicado do que a Segurança Social? Era mais fácil? Não tem nada que dizer uma coisa com a outra. Não, era bem bom. Era? Era. E depois mudaste muita gente. Não, acabou as Casas do Povo em 1989. Acabou, foi tudo integrado como Segurança Social. E há quantos anos é que tu estás por aí, nessa coisa? 46, fresquinhos. Ficaste pequenina. Fiquei. Foste para lá pequenina. Entretanto, casaste, tens filhos. 2. Já tens netos. Um neto com 5 anos. E parece que estavas-me a dizer em primeira mão quase que estás a pensar reformar-te o Cosmano. Não, mas tem que ser porque já chega. Vamos à procura da Isabel. Entretanto, queria frisar que o teu pai também era uma das pessoas mais conhecidas aqui do Concelho da Arruda e das Cardosas, e se não te fizer diferença ao falar dele, gostava que me contasses a iniciativa que ele tinha de fazer a festa das Cardosas e aquela coisa, e obrigava-te a ir para a festa das Cardosas, certo? Pois, ainda fiz parte da comissão uma data de tempo. E ele também? Sim, ele foi um dos organizadores? Foi um dos organizadores em 1970. Foi o primeiro ano com festa nas Cardosas? É ao fim de uma interrupção de 13 anos. Uma das primeiras festas, acho que já tinha havido uma, mas não sei o ano, foi em 1957, em setembro de 57. Depois parou, foi aquela única, parou. 13 anos depois, começou a fazer a festa, ele, o Manuel Vale, que era o Manuel Sapateiro, o Celestino Campos, o Carlos Silva. E enquanto ele pôde, houve sempre festa nas Cardosas. Enquanto ele pôde, mesmo sem ver, como sabes, ele deixou de ver, da visão. Andou sempre, mesmo assim, sem ver, ele agarrava-se ao telefone, conseguia telefonar para fazer, para contactar. Não, isso andava nos expeditores, porque andava sempre alguém com ele. Mas ele, para fazer telefonemas, para conjuntos, para bandas, para aquela, pronto, para organizar as coisas, ele é que fazia. E punha-te a ti a trabalhar também, certo? Ora, pois, e eu como rapariga pequena, com 13 anos que era, a gente começou a fazer parte da Carmesse. E andei lá muitos anos, até 7 anos. Foi dos 13 aos 20, mais ou menos, que depois começou a mudar de comissão de organizadores. Sim, não é? também era da comissão de festas. Já começava a ficar complicado para ele. Já era complicado para ele, e depois havia quem gostasse dele, havia quem não gostava, porque ele era muito mandão. Sim, porque era uma pessoa com muita energia. Era mandão, mas também era muito trabalhador. Sim. Houve anos, provavelmente, se não fosse ele, não tinha havido festa nas Cardosas. Há muitos anos mesmo. Enquanto ele pudesse, havia festa. E mesmo assim ainda tivemos muitos anos, mantive-se até 2020, que a pandemia é que acabou. Quando fazia 50 anos, não houve festa. Mas pronto, não vai haver festa este ano? Eu já ouvi dizer que sim. Mas é o clube. Não te vão caçar? Já tens a tua parte das festas das Cardosas? Já. Posso ajudar a levar coisas a pessoas para a Carmesse e mais não sei o quê, não me importa, sempre ajudei. Mas fazer parte da comissão não está nos meus planos. E, entretanto... Mesmo assim fiz, em 2009, entrei para a comissão mesmo, primeiro era da miúda Carmesse, depois estive ali um tempo sem nada, mas em 2009 entrei para a comissão
que já não era o meu pai nem nada que se parecesse, eram outros dirigentes. Entrei, estive lá 2009, 10, 11, não sei se foi 3 anos, talvez, mas depois aquilo começou-se a complicar, começou a meter muita gente E entretanto vocês... muita gente que são poucos, muita gente que são muito entretanto, poucos. vocês também tinham lá um café nas Cordosas que aguentaram até... Sim, até fazer, eles, até, pois, o teu pai depois não o meu pai... era... O meu pai não, queria fechar aquilo de não maneira queria nenhuma, fechar, sem poder. exato, não queria fechar, e a minha mãe também começou a idade a pesar e começarem a ficar doentes. Ela teve doente uma altura, um verão que teve muito doente, e depois pensaram em fechar mesmo. Ele não via, não ouvia, não via. Epá, e era um perigo ao mesmo tempo, uma porta aberta, sabes que nestas épocas Sim, não é fácil. que não é nada fácil, porque a gente sabe lá quem é que entra para a porta dentro. Entretanto, voltamos à Segurança Social e é assim, tu na Casa do Povo entraste como sendo a mais nova, não é? E ficaste tu sozinha porque as outras foram-se todas embora Pois, e tu continuas lá. entretanto, exatamente, a Mariazinha reformou-se há A Manuela 20... também, não é? A Manuela foi para Vila Franca em 93, 94, salvo erro, ou 95, porque não via assim tanto movimento, não é como agora, nem nada Sim, que se pareça, agora né? é uma loucura. Nem havia computadores, não, era tudo feito à mão, não havia nada. Então, os Depois mapas da Segurança Social eram entregues à mão. Exato. E mesmo os pagamentos das contribuições, os independentes, os trabalhadores independentes, que eram os mais rurais do que outras categorias, porque havia mais caixas, né? Os comerciantes iam para a caixa do comerciante, e pronto, não éramos nós que recebíamos isso. Diz uma coisa, a Casa do Povo era mais da agricultura? Era mais da agricultura. Isso, Era mais da agricultura. Sim, Havia os as sócios. pessoas que em princípio Era- não iriam ter reforma e a maneira de terem reforma era Foi, ser à Casa do exatamente, Povo e fazer pagavam, desconto, faziam o tipo desconto, uma cota. pagavam as cotas todos os meses, havia os sócios efetivos, que eram aqueles que não tinham profissão, e havia os equiparados, que eram os rurais, Sim. as pessoas que tinham e faziam as inscrições conforme as cadernetas dos terrenos que tinham. E era a maneira dessas Foi a maneira dessas conseguirem ter alguma exato, e reforma ter as reformas eram pequenas, porque já dessa altura já deve de haver muito poucos com isso, porque depois as coisas foram mudando. Havia os sócios facultativos, que eram os carpinteiros, os pedreiros, que não tinham maneira de ter caixa. Muita gente aqui, certo? Havia uns quantos, não havia assim muitos, mas havia. Sim, depois quando mudou para a Depois Segurança mudou, Social... exatamente, depois foi diferente. A Casa do Povo fechou, deixou-se de haver cotas, aquelas cotas mensais, porque pagavam uma parte, por exemplo, era 20 euros, ou 25, e 5 era para a cota para a Casa do Povo, e a outra parte era já para a Previdência, era assim era duas coisas separadas. Uma coisa que tu estás dentro disso, achas que ainda há muita gente a passar dificuldades na rua e muita gente a precisar do apoio da Segurança Social? Achas que há mais agora, que havia mais? Não, há mais agora porque a vida é outra e há muitas pessoas que têm um nível de vida pobre, mas têm outras coisas, não é? E há ajudas. A gente aqui na Arruda não é assim não há muita gente a receber rendimento social de inserção. Não, o RSI. E achas que não há? Mas há. Nós somos um conceito com muita necessidade hoje em dia. Se calhar agora já há mais, com esta história da pandemia e da guerra e não sei o quê, é capaz de haver mais algumas, mas porque está difícil para todos. Mas nem por isso. E na Há altura da outras Casa do piores. Povo havia muito mais gente com necessidades. Também não? Não, porque sabes que um rural tinha tudo. Tinha os animais para comer, galinhas, patos, coelhos e mais não sei o quê. Animais que criavam. não tinha terras e que trabalhava só no campo. Trabalhavam no campo por conta de outros e pagavam as cotas. Eu, depois, em 1984, salvo erro, apareceu o regime geral, que era os patrões tinham que para apresentar umas folhas mais pequenas que as do regime geral, que eram aqueles lençóis muito grandes feitos à mão. Certo. Depois eram umas coisas mais pequenas, que eram os patrões que eram os trabalhadores por conta de outro. Tinham umas folhas pequenas,
onde eles tinham que preencher todos os meses e ir entregar e pagar a caixa. Passou a ser regime geral e deixou de ser o providencial. Isso. Mas, e como é que vês? Isto é uma pergunta um bocado estranha, mas é assim. Eu não vejo a segurança social aqui na Arruda sem ti, porque quando eu vou lá procuro Isabel, e Isabel normalmente é que resolve tudo. Às vezes, quando é possível. Eu penso que vai ser na mesma coisa. Gente que recorre a Isabel, porque já conhece a Isabel, exato. E não acredito, e são atendidas para minhas colegas que dão uma informação e muitas das vezes, Isabel está aí, eu queria falar com ela, e vão-me fazer a mesma pergunta, assim, a informação está bem dada, mas eu preferi falar contigo, mas tive que ser atendidas para ela, e elas estão cá para dar a informação correta, não é? E elas dizerem uma coisa e eu ir dizer outra, pelo amor de Deus. A lei é só uma, a gente tem que estar em sintonia umas com as outras, não é? Não achas que a Segurança Social poderia fazer... Eu achei isso quando tive problemas com a minha tia, porque a minha tia esteve acamada durante uns anos, e achei que havia pouco apoio da Segurança Social nessa parte. Achas que a Segurança Social nisso poderia apoiar mais? Sim, mas isso a Segurança Social apoiar em que sentido? Em dar apoios era o complemento por dependência que eu acho que ela tinha. Sim. Pronto. Mas eu estou a dizer, e a partir daí, a nível... Eu deixei de ter vida, a Susana que vive comigo deixou de ter vida, e não tínhamos dinheiro para pôr num lar, a reforma dela não dava, mas a Segurança Social também não... Não há outra hipótese, não há hipótese, não. Dar alguma ajuda, dizer, olha, não metemos no lar e pagamos o resto. Porque há a situação de a casa, os lares, ou seja, as IPSs, que é aqui a gente temos a Santa Casa, tem camas da Segurança Social, só que deve ser, não sei quantas são, não faço a mais pálida ideia, mas deve ser 3 ou 4 e estão sempre ocupadas. E estão sempre ocupadas, portanto, e muitas das vezes estão ocupadas por pessoas de fora, de outros concelhos, e os do concelho vão recambiados, uns para Mafra, para a Encarnação, os outros para o Orém. Deveria haver mais sensibilidade nisso. Não há. Há pessoas do Cadaval que vêm parar aqui, há pessoas aqui que vão parar o Cadaval. Exatamente. É sempre não há diferente. grande sensibilidade. Mas é mesmo assim. Os teus filhos não ficaram a morar nas Cardosas? Não. Um está em Alverca, o mais velho está em Alverca e o mais novo está cá em Arruda. Pois. E vai ficar por cá, não é? Pois. E tu vais ficar sozinha lá nas Cardosas? Já estou. Mais o meu maridinho e pronto. Sei que já tens um neto e que, pronto, já te ocupa uma grande parte do tempo também. Pois, daqui a bocadinho tem que ir para o pé dele. Faz-te para a Alverca, não é? Pois. Então, a mãe trabalha... Não sei, faça mais pálida ideia. Não tens nenhuma coisa que gostasses de fazer que ainda não tivesses feito? Não, agora quero entrar de férias. Uma viagem? Sim, quero ir passear. A ver se... Depois vou passear para qualquer lado, de vez em quando, lá vou eu. Mas se vai reformar, provavelmente. Já está? Já está? Já. Ele já é reformado há algum tempo. E não tens nada que tu gostes de fazer? E para já é mais velho que eu. Não tens tem mais de 3 anos. Para já não. Não? Para já não. Depois arranja-se qualquer coisa. Mas o que é que tu pensas? Gostavas de fazer? Não pensas? Não, ainda não pensei nisso. Ainda não pensei... Precisas descansar primeiro que tudo. Exatamente. E depois a seguir logo se vê. Logo se vê o que é que aí vem e o que é que aparece. Possivelmente a ser ama, mas logo se vê. Pois, mas isso também não é um hobby. Isso vais fazer Nunca para se sabe. Mas pronto, começas a ir aos treinos de futebol com o neto. Logo se vê como é que é. E pronto, olha, gostei muito de ter aqui. Tá Obrigado bem. Obrigado eu. Contares uma parte da tua história e a tua passagem para a Segurança Social, quer a gente quer não, tu marcaste a Segurança Social e a Arruda. Ainda hoje marcas, é como tu dizes, qualquer pessoa que vai lá, eu quando vou lá, quero falar aqui a Isabel. Às vezes até telefone em vez de ir lá para chatear a Isabel. Tenho o teu número gravado já por causa disso. O telefone de vez em quando toca e pronto. Ou o fixo, ou o meu, está sempre a trabalhar. Maravilha. Isabel, olha, muito obrigado. De nada. Muita sorte, Gostei. muita saúde. Sim, senhor. E que a gente continue a ver por aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai nos deixar passear. É isso mesmo que eu